Machusso. É Machusso ou Machuso? Pode puxar. Yes. Passa seu telefone para cá. O computador, o que eu ia fazer aqui que eu acho muito melhor para você? Eu ia puxar ele para cá, fechar ele aqui, para você ficar mais, tá mais tranquilo. Tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Adoro o microfone. Fala seu nome para mim. Rita Matiusso. É Matiusso mesmo? É. É italiano? É. Ah, tá. O Z italiano tem esse som? Tem. Matiusso. Hi, Lehrer. Hi, teacher. Hallo, mein Lehrer. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut und Ihnen? É gut. E ele fala numa leveza, então, sorrindo, Ah, nem 30 anos morando na Alemanha. Já falei pra ela, meus professores de alemão me odiavam por causa disso, que eu batia na mesa e falava, Rômulo, alemão você fala mais firme. Eu não, alemão se fala cantando também, eu vou mostrar pra vocês aí. Mas você sabe o que eu acho legal? É que assim, quando você está fora do país e você escuta outras pessoas falando outras línguas, a gente é a mesma coisa, viu? O som, eles devem achar a mesma coisa de nós. Em relação a falar, quando a gente fala muito, ou quando a gente está brigando. Por exemplo, tem gente que fala, né? O Rita, ele falava daquele jeito. Mas a gente também fala assim quando a gente está xingando ou brigando. Ah, mas eu sempre ouvia sempre no exterior, assim, que o pessoal adorava o português brasileiro, né? Porque lá em Portugal eles falaram. O de Portugal é diferente, né? É diferente, porque o Portugal tem o... Pois. Aí se torna um pouco mais rígido, né? Mas eu acho bacana. Mas que a gente brasileiro canta falando. E eu acho tão bonito isso, eu gosto disso. Também gosto. Que legal, sabia que a gente cantava. Muitas vezes eu ouvi falar, me falaram isso. Eles falam que o mineiro canta. Mineiro canta mais ainda. Porque se você for lá, por exemplo, no sul, eles vão falar que você está cantando. Ainda mais quem fala mais devagar ainda, então nem se fala, né? Olha, gente, eles estão aqui, Rita e o Rômulo, porque os dois lançaram filmes curtas e que já foram premiados, aguardam mais prêmios. E eu falei, gente, a gente precisa trazer esse povo aqui, porque as pessoas precisam saber que vocês estão fazendo esses trabalhos aqui, estão ganhando prêmios lá fora e ninguém está sabendo. Né, e hoje tá vindo uma leva aí de premiações. Hoje? O Pequeno Rei está participando aí no festival lá em Recife e foi nominado para 7 categorias. Melhor cartaz, melhor direção, melhor filme, melhor cast, cenografia, melhor casting, direção de arte, direção, melhor diretor. E por aí vai. Então, assim, é uma coisa, a gente já foi, né, vencedor de um festival, Pupila Festival, em Pernambuco, melhor filme LGBTQIA+. Você foi? Você já foi? Já fui. O primeiro festival que a gente participou, a gente ganhou. Esse ano? Esse ano agora, há pouco tempo. Que legal! E aí alguém me perguntou, Rômulo, você não tá alegre, não? Eu falei assim, não, sabe, a gente que é preto, a gente tem que ganhar muita coisa para uma hora chegar um certo tipo de reconhecimento, sabe? Então é por aí, agora a gente está nomeado para 7 categorias, quem sabe agora Divinópolis vai lançar um pouquinho, a mídia, né, de Divinópolis vai lançar um olhar mais especial para o nosso projeto, né, porque é muito desgastante, né, como produtor, como diretor. Imagino. Você ter que criar as coisas, ainda por cima correr atrás da mídia, né, então assim, é até um pouco triste, né, porque se fala tanto lá de fora. E quando a gente, artista aqui da terra, conquista alguma coisa, a gente tem que correr ainda atrás da mídia para eles poderem falar que você conquistou alguma coisa. Isso eu acho um pouco ridículo. Não, eu acho então por isso que eu fico muito grato de você nos convidar. Sim, né, semana passada teve o Alisson aqui. Ele até mandou, ele acabou de mandar uma mensagem mandando um beijo para você. Outro para você. O Alisson, eu assisti o Dentro. Eu não assisti o outro, não. Vou ver se eu consigo assistir hoje, porque o fim de semana meu é muito garrado. Então, assim, eu falei, não, eu vou assistir pelo menos um, depois eu assisto o outro, porque eu assisti o que ele falou que eu tinha que tá bem preparada para assistir. O Dentro. Porque ele é muito pesado. Eu achei normal. Tira daqui! Não, quando ele falou assim comigo, mas você tá preparada? Assim, o filme é pesado. Eu falei, nossa, muito preparada.
Aí eu fui preparada para um filme muito pesado. Ele realmente é pesado, porque ali, para mim, as mensagens são subjetivas. Né? São mensagens subjetivas, mas normal, assim. E é bonito quando o filme tem mensagem claustrofóbico, né? Assim, é uma ele é situação. claustrofóbico, mas não me incomodou, me incomodou. Já vi tantas coisas que realmente são pesadas que hoje também, acho que é muito por isso, viu, Alisson, assim, depois de ler e ver tanto filme de guerra, realmente é... Assim, porque, por exemplo, guerra, eu vi filmes que as pessoas ficavam escondidas dentro de um buraco. 1 ano, 2 anos dentro de um buraco. Buraco, porque só cabe ela ali, pronto, sabe? Assim, as pessoas escondiam em lugares assim que você fala, gente, como é que pode? Como é que dava conta de ficar ali? No próprio Pianista, não sei se vocês assistiram, se vocês lembram da primeira cena que ele fica num... O cara tira uma parede e aí ele entra atrás da parede, é como se fosse uma... Entre a parede e lareira. E aí ele entra lá e ele fica assim, né? Aí o cara dá uma almofada pra ele, obrigado. Ele fala, você vai ter que ficar aí. E ele não pode, não tem jeito nem de esticar a perna, nem de ficar em pé, nem de mexer. Então, assim... Eu ficava imaginando, pensando, gente, isso tudo é verdade, sabe? As pessoas passaram por isso. Então, por isso que eu falei com ele, não preocupa, porque, assim, coisa pesada, eu continuo vendo. E, aliás, eu acho que a gente sempre vai ver, que a gente está vendo essas guerras aí, é muito pesado também. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vou chamar a música, e a gente vai voltar, porque a gente vai falar mais dos filmes, O Menino Rei, O Pequeno Rei. Você cisma com o Menino Rei, menina? Não, é pra dar música, eu acho. Não, e agora eu falei, eu não vou errar. Eu acho que é pra dar música. Acho que o Pequeno Rei, gente. Mas eu gosto do Menino Rei, mas é o Pequeno Rei. É o Pequeno Rei, mas eu gostei tanto. Eu assisti 2 vezes. Porque eu falei, nossa, eu quero ver mais, mas eu vou ver mais. Porque eu achei assim, a trilha sonora linda, o filme é lindo também. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao nosso programa, 4 horas e 40 minutos. Estou com diretores de cinema, atores de teatro, de cinema, aqui no nosso programa. Rita Matiusso, que já é super conhecida, né, Rita? Todo mundo te conhece. Você já deve ter ganhado um monte de prêmios na Câmara. Não ganhou? Não. Não, peraí. Calma. Não. Ele não ganhou porque estava na Alemanha. Não. Você nunca ganhou um prêmio na Aqui? Câmara? Não. Nunca nem fui chamada. Vereadores, muito pelo contrário. Mulheres. Exato. Deixa eu contar mais uma coisa, já que é para falar, hoje eu vou soltar mesmo. Muito pelo contrário, uma vez eu fui lá para fazer uma sugestão, de uma emenda e tal. E aí o vereador me tratou assim, como se eu estivesse brincando de casinha. Querido, quem faz, faz. Nós mulheres temos muita competência para fazer qualquer coisa que nos propomos a fazer. Inclusive arte, cinema, teatro, o que for. É porque todo ano eles fazem homenagem a alguma mulher? Todo ano. Não, mas eu não tô falando de específico do Dia da Mulher, não. Eu tô falando, dessas coisas e tal. Não é o Dia da Mulher, não. Eles, todo ano, os vereadores têm uma data que eles fazem em homenagem a mulheres... guerreiras importantes, mulheres tipo mas tem muitas outras aqui. Aí sei tem que muitas tem, outras. Mas tem eu acho que tá na hora de presentear o pessoal da arte também, né? Que faz uma arte mas assim. Tem muitas outras. Eu tô falando, porque eu falei de modo geral. Também assim. não receberam o prêmio. Acho que está na hora das mulheres também. Agora a gente está com vereadoras lá também. Vocês estão com dicas, vocês estão sem dicas de prêmio. Para quem eu vou dar o prêmio? Pô, o pessoal do teatro, o pessoal de cinema, né, na cidade, que esse pessoal luta muito, gente, para fazer um trabalho bacana, porque a gente precisa de arte, porque arte é saúde. A gente estava falando antes. Contemplação. A gente estava falando antes, né, Rômulo, da questão da... A mulher é uma minoria dentro do cinema também, sabe? Eu sei. Então, até as de Hollywood, famosíssimas, estão sofrendo. Porque não tem papel para elas. Cinema sempre foi uma área assim, onde homens mais trabalharam, né? Mas existem algumas mulheres que estão se destacando, sim, né? Até assim, tem um novo documentário sobre uma
uma diretora de cinema lá dos anos 1928, mais ou menos, que esqueci o nome dela no momento. O documentário é sobre sobre ela. É, porque na Maria verdade... Callas? Não, ela foi uma uma... francesa. E tem uma brasileira muito Não, boa tô também. falando o filme Maria Callas, não. Não. Ah, tá, A porque o diretora filme de Maria cinema Callas mesmo. está concorrendo a vários prêmios esse ano. Então, Mas acho é assim, isso, Divinópolis está se irrompendo. tornando também uma cidade, assim, na verdade, através da Lei Paulo Gustavo, nós fomos contemplados, né, pelo nosso trabalho, a Lei Paulo Gustavo, ela trouxe a oportunidade para muitas pessoas experimentarem a área do cinema em Divinópolis. Porque até então, o que eu conhecia de cinema em Divinópolis, pessoas que realmente faziam cinema, era 3 ou 4. Então, assim, através da Lei Paulo Gustavo, as pessoas tiveram a oportunidade de testar a 7ª arte. Então, assim, foi para mim, na minha visão, assim, uma verba que veio como uma possibilidade de oficina das pessoas para eles poderem realmente aprender um pouco mais sobre o cinema. E a Rita, eu acho que é a sua primeira produção, Eu ia até né, Rita? falar isso. Meu caso, por exemplo, eu sempre, como direção, foi meu primeiro caso. E nem era para eu dirigir, né? Por exemplo, assim, eu sou uma atriz e por trás das câmeras eu trabalhei muito com produção. Fui assistente de direção do Rômulo. Então eu trabalhei em outros... eu adoro. Então eu estava por trás das câmeras em outros trabalhos. Só que você tá por trás das câmeras em outros trabalhos é diferente, porque, por exemplo, quando eu trabalhei com o Rômulo, ele é o maestro, né? Então eu tenho que estar ligada na regência dele. Sim. Eu participei do trabalho com o Alisson também, fui assistente do Alisson também. Ele regente. Nesse filme, na Divina, eu não ia ser a regente, eu ia também estar por trás. O que a assistente faz? Não, mas deixa eu só terminar. Estou querendo ocupar seu lugar. Não, Quando você precisar, você me chama. Aí o que aconteceu? Eu ia, na verdade, como produtora, né? Só que pelas questões do universo, e eu vou pensar assim, eu acabei assumindo um filme que eu roteirizei. Então, por exemplo, como o meu filme, o diretor não pôde assumir, que queria ser, a ordem natural das coisas peraí, então eu vou assumir. Porque eu roteirizei, então vai ser eu. E junto disso, e aí eu quero agradecer a minha equipe e os meus amigos, porque eles falaram assim, Rita, você já tem uma experiência. É uma experiência pequena dentro da amplitude que um cinema exige, mas você já tem uma experiência, porque eu trabalhei com gente muito boa aqui em Divinópolis. O Rômulo, trabalhei com o Alisson, né? Trabalhei com o Lucas lá de Itaúna também. Então, esses meninos, eles me deram a mão, assim. Principalmente os que estão mais perto de mim, que é o Rômulo e o Alisson. Minha filha, vai-se embora. E aí, o que o Rômulo falou. A Paulo Gustavo, nesse edital do audiovisual, ele veio, então, para permitir, para possibilitar experimentações. E eu me experimentei como diretora. Então eu falei assim, peraí, então agora eu vou ter que estar com a batuta, então deixa eu reger a orquestra. Só que se a minha orquestra não fosse boa, não ia dar para reger. Assim. Então eu tenho que agradecer muito à equipe e aos meus amigos que me deram muita força. Então, por exemplo, o Rômulo segurou na minha mão e falou, vai embora. Acho que é importante, né, nessas fases, assim, a gente ter pessoas que realmente apoiam, né? Não que te colocam mais medo, né? Então, assim, eu acho que é realmente uma possibilidade de uma mulher que tem tanto conhecimento, tanta sensibilidade de atuar na área do cinema, né? Que eu acho que faz falta. Eu também acho. E tudo que é feito por mulher, assim, inclusive o meu filme se trata sobre isso, né? Sobre o feminino dentro de cada um. Eu acho que assim, a partir do momento que você ouve um pouco mais a sua intuição feminina, você se torna automaticamente um ser melhor. Com certeza, gente. Eu só não vou completar mais o que vocês estão falando, porque eu tenho que chamar música aqui. O filme do Rômulo, gente, está disponível no YouTube, tá? O Pequeno Rei. O Pequeno Rei está disponível na plataforma do festival que a gente ganhou,
ainda, por enquanto, mas no YouTube ainda não, porque nós estamos, nós estamos concorrendo ainda em festivais, e enquanto a gente estiver concorrendo em festival, como não eu já pode assisti, ser. eu achei que estava liberado. Não, ele tá liberado na plataforma do filme Pupila, que chama Festival Pupila. Ah, tá. Se você entrar na internet, procurar Festival Pupila, aí na lista dos vencedores está o Pequeno Rei ainda, que vai, eu acho, ficar livre esse mês ainda. Aí depois vai ser retirado. Ok, aí depois também vai ser retirado, mas aí entra no YouTube. Não, aí vai entrar numa outra página de um outro festival, se a gente ganhar. Entendi. Ele vai explicar mais, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta com o Rômulo Correia e volta com a Rita Matilson. É mais ou menos assim. Olha, gente, estou conversando com a Rita Matilson, a Rita é atriz e agora a Rita está embrenhando no cinema também, por enquanto em curtas. Os dois, o Rômulo Correia, que está aqui ao meu lado também, que já ganhou prêmio com o lançamento do filme O Pequeno Rei. E a Rita também lançou um filme dia 12, eu falei até devagar, para não errar. E a Rita lançou um filme também, no último dia 12, não foi? Foi na biblioteca? Foi na biblioteca. Então, e hoje vocês fizeram o mesmo espetáculo no Asilo dos Idosos? Foi. O pessoal gostou muito. Foi muito bom. Mas também, claro, quem que não vai gostar de teatro vem até você. Foi muito Se vocês quiserem Gente, ler em casa, fazer um Divina teatro... Polis é um filme que conta a história de uma mulher, né, que vem dos anos 30, né? 1750. 1750. Nossa, ela vem de longe. A Divinópolis, e vê uma cidade que, na verdade, assim, foi representada muito poeticamente pela Rita, né? Não mostrando nenhum papel no chão, nem nada, assim. É o que faz o filme ficar bonito, sabe? Que você vê Divinópolis de uma forma que a gente gostaria de vê-la. Entendi. Sabe? Sem esses estragos, esses buracos, essa sujeira no chão. Aliás, não só sobre os estragos. Eu acho que o problema de Divinópolis é não gostar de preservar. Porque tem lugar, né? São várias cidades históricas. Mas Divinópolis o pessoal fica louco para derrubar qualquer casa mais antiga, qualquer lugar mais antigo eles querem derrubar. A gente já recebeu mensagem aqui até de por que não derruba o museu? Gente, eu tô arrepiada aqui, porque infelizmente, tem essa a gente ia gravar no início do ano, e aí depois, quando eu vi que iam reinaugurar o museu, falei assim, vamos segurar para esperar o museu ficar pronto. Gravar dentro do museu, o museu hoje lá tem um elevador de acessibilidade. A gente não gravou, obviamente, no elevador, porque a questão é mostrar... Você vai mostrar antigo. É o antigo, assim. Foi surpreendente. Uma fotografia assustadoramente impecável. Luz natural. As luzes entravam pela janela do museu, sabe? E a Divina, ela veste um vestido verde azulado, ou azulado verde. E, assim, a cor ficou perfeita. Tudo muito lindo. E tava tendo uma exposição dos franciscanos. Então, a gente gravou no museu quando tava tendo uma exposição dos franciscanos. Então, assim, inclusive, eu tenho muito material que foi gravado, que o curto é 15 minutos. Então, só do museu eu tenho mais de 1 hora de gravação, só do museu. Então, assim... e a gente gravou a fachada, gravamos dentro, gravamos a fachada também. Pra mim, é uma das cenas mais bonitas que tem dentro do filme. Tem ela atravessando a rua para entrar Ela não entrou, mas ela avista a Igrejinha do Rosário e vai em direção à Igrejinha do Rosário. Pra mim é absurdamente linda essa imagem também, sabe? Agradecer ao seu Geraldo também, que disponibilizou pra gente lá. Então, assim, preservar faz parte da memória, mas o que é preservar a memória? São as nossas raízes, sabe? É a nossa identidade. Se a gente perder isso, a gente vai se perdendo quem que a gente é. O concreto em si, ele ajuda na construção, no desenvolvimento da cidade, mas não é ele que mantém as estruturas dela em pé. Eu tô falando metaforicamente no sentido de... O que faz a gente respirar e suspirar não é o concreto. É aquela casinha velha, antiga, que a gente fala que é velha, né?
mas que não é velha. Ali tem memória, muita gente, quantas famílias passaram por ali, quantas histórias tem pra contar ali. Eu estudei Não, ali, tem uma letra, tem uma música que fala assim: quantos olhos você tem pra me falar? Quantas bocas você diz pra me olhar? Já conhece? Não. Quantos olhos eram tristes, quantos eram solidão, outros eram diferentes, não nasceram para o chão. Claros pelos evidentes nascerão em cada mão, lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão que chama, agora que eu lembrei. É Wagner. Zé Ramalho. Zé Ramalho. E meu pai toca nessa música. Olha que loucura, agora que veio a música, veio Nossa, o seu Zé pai Ramalho, veio meu pai. Merecia um museu pro seu pai, né? Merecia, porque eu tô com um monte de coisa dele guardada Pois e assim, eu fico pensando, na hora que eu morrer, pra onde que vai isso? Entendeu? Pois é, não, e é memória, são memórias, né? Sim. Eu acho que é Brasil, né? Só Bom Com Despacho, né? certeza. Que ele era de Bom Despacho. Ele era né? de Bom Despacho. É a música popular brasileira. Ele né? veio pequeno, ele veio criança pra cá, pra Divinópolis, e daqui eles foram pra Belo Horizonte e de lá não saiu mais. Então, Ele- podia rolar um museu em Divinópolis, gente. Olha aí, ó. Um grande violinista. Não, cavaquinista. Cavaquinista, olha. Que Ou cavaquista. cavaquista. Aham. Valeria a pena, né? Quem sabe o Museu de Divinópolis aqui pode É, receber Uma alguns sala, troféus, por é. exemplo, dentro de um Eu museu. sei que Bom Despacho tem uma sala na, acho que é Casa de Cultura. Eu nunca fui lá. Então, assim, dizem que tem uma casa de cultura, uma coisa assim, que tem uma sala que chama Valdir Silva. Que Ele é chamava homenagem ao meu Valdir pai, Silva. Valdir Silva. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Mas foi só a porta fechar. 5h19 de volta ao nosso programa. Ô, gente, então, um bate-papo muito gostoso aqui com o Rômulo Corrêa, um bate-papo muito bom com a Rita Matiusso. Eles são artistas. E aqui a gente fica conversando nos bastidores sobre as dificuldades de ser artista nesse país, que acha que as pessoas não precisam de circo, né? Ou que elas precisam só de circo e pão. Mas, de qualquer maneira, não uma coisa bacana, bem feita. Acho que está na hora do brasileiro dar mais valor à arte, coisa que a gente não vê acontecendo, é uma pena. Não sei, a gente está vivendo momentos, eu acho que as coisas muito rápidas. E outra coisa também, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, viu, gente? Porque nós estamos sendo muito vigiados, viu? Muito, muito, muito. E agora com 5G nós vamos ser mais vigiados ainda. E já estão preparando o 6G. Então, vamos ser mais vigiados ainda. Vai chegar um ponto que o telefone vai falar com a gente. Alguma coisa. Porque era isso que estavam falando do 5G. E eu estava vendo um documentário sobre a China, tecnologia. Realmente a China está devagarzinho, tá vendo aí a confusão que está dando da China com dos Estados Unidos com o TikTok? Porque o TikTok é da China e eles estão com problema lá nos Estados Unidos, está querendo tirar o TikTok. Enfim, são plataformas que de alguma maneira elas vão entrando nas nossas vidas, né? Você que morou muito tempo lá na Alemanha, você deve saber mais disso, Eu acho que né? eu acho que é cada ano mais e mais, né? Não então, assim, eu me sinto nós. dentro do 1984. Eu acho assim, a gente estava falando, você falou no início aí sobre a valorização do artista, né? A ID, né, a inteligência artificial, na verdade está tomando posse, né, de várias posições, de Sim. escritores, Sim. né, assim, então assim, está realmente ficando difícil ser artista, mais ainda, né? Ainda mais no mundo, igual, por exemplo, assim, quando eu fiz meu primeiro documentário aqui, que é sobre o Morro da Gurita, eu ouvia muito das pessoas falando assim, ai, Rômulo, esse documentário seu, quando você morrer daqui uns 50 anos, aí o pessoal vai reconhecer o valor do seu documentário, sabe? Nossa, é tão Van Gogh. triste, nossa, assim, é tão triste, tão Já dramático, né? A acabei gente de fazer, trabalhar, né, anos de Ai, material Van Gogh, numa obra. Tem que morrer para ser reconhecido. Para ter que morrer para ser reconhecido. Eu acho assim, gente, vamos valorizar o artista hoje, né? A produção hoje, o que a gente está fazendo hoje, agora, porque é essencial para nossa inspiração também receber esse tipo de retorno, né? Que é
a valorização do trabalho da gente, né? Então, assim, a cada ano, a cada desenvolvimento da tecnologia, o artista vai se tornando um fator na sociedade menos valorizado ainda, né? Com certeza. E isso é muito triste, muito E os dramático. valorizados são valorizados demais, exageradamente, vão ficando ricos, 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 milionários, bilionários. Enfim, e um país do tamanho do Brasil, com tanto artista. Eu comentei aqui já no programa uma vez, já comentei com o pessoal também, que a minha última viagem à praia, que tem... Não, se bem que eu fui... Tirando aqui no Brasil, tirando Portugal. Minha última viagem que eu fiz no Brasil aqui, para ir à praia, eu esqueci o que eu ia falar. Peraí, deixa eu lembrar do que eu estava falando. Lembrei. Lembrei. Quando eu saí de lá da praia, eu fiquei 4 dias, 5 dias. E lá, assim, deserto, e turista, e o povo de lá, na época que eu fui. Eu não gosto de viajar nessa época agora, não, do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, nem conta, né? Comigo. Eu gosto, depois que todo mundo voltou, eu tô indo. Então, é bom em vários sentidos. Eu gosto de conhecer o povo da terra. É uma forma de você conhecer indo fora de época. Quando eu saí de lá, que a gente saiu e tal, aí depois de muito tempo de viagem, que ele parou o carro num restaurante pra gente poder tomar alguma coisa, ir no banheiro, alguma coisa assim. E tava tocando música sertaneja. Aí eu, gente, eu esqueci que existia música sertaneja. Não ouvi durante os 5 dias que eu fiquei lá, eu não ouvi nenhuma vez. E assim, é incrível como apagou. Porque na hora que na estrada, vindo para cá e parou em algum lugar, estava tocando, que eu atinei que, gente, não tocou nenhuma música sertaneja. É porque assim, eu acho que a gente vive num país que valoriza um grupo. É um grupo musical, é um grupo de teatro, é um grupo de cinema, é um grupo de atores de televisão, é tudo grupinhos. E esses esquece a diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Exatamente, a diversidade cultural. Falar, eles falam. Mas não colocam essa diversidade. E às vezes, quando colocam o programa, às vezes não é tão bom, é meio chatinho. Mas eu acho assim, no governo Lula, eu acho que, sem querer ser político agora, mas assim, é visível e percebível, né, assim, que através do governo Lula, que a cultura no Brasil está sendo muito mais valorizada, né? Que está abrindo as portas para vários tipos de cultura, igual o Reinado, por exemplo, né? O Reinado, acho que nunca teve tanto reconhecimento, né, e tanta verba para trabalhar como agora no momento. Então, assim, tem edital específico, né, para contemplar. Eu acho um pouco assim triste também, né, da cultura ser dependente da política no Brasil, isso que eu ia falar. Então, assim, se você agora sim, a gente já está se preparando para o próximo governo, né? E assim, muita gente já com medo. Será que ele vai gostar da cultura? Será que ele vai tirar tudo? Vai apoiar? Ou será que a gente vai ter que começar tudo do zero? Porque eu acho assim, a cultura, ela se mantém viva quando as pessoas, os artistas, os coletivos, têm uma verba para se manterem vivos também. Porque não adianta você viver 4 anos, uma fase muito boa da cultura, e depois ter 4 anos de morte, entendeu? Então, assim, é como se estivesse nascendo e morrendo o tempo todo, porque os órgãos, o movimento político é diferente um do outro, entendeu? Então, assim, a cultura deveria ser independente da também política. Acho. Sabe? Eu vi um cientista internacional falando esse final de semana, ele falou que um dos maiores problemas da humanidade são essas divisões que vão sendo feitas, os grupos que vão se formando em todos os sentidos políticos, religiosos e até mesmo artísticos, porque às vezes você não consegue chegar perto de um artista, por exemplo. Então, assim, ele falando que as pessoas me perguntam de que lado você é direita ou você é esquerda? Ele falou, eu não sou de lado nenhum. Como assim que eu tenho que ser de um lado ou de outro? O que é isso, gente? Acorda. O mundo não está dividido ao meio. Eu acho assim que todo artista... Achei tão bacana ele falando isso, e todo artista sabe? é de uma certa forma político, né? Porque assim, tudo que a gente faz
movimentando alguma coisa para um bem melhor da sociedade, né? Então, assim, é um movimento político isso também, né? E muito mais sincero e muito mais, eu acho assim, bondoso, de uma forma até muito agradável, de colaborar para o crescimento humano, né? Então, assim, nem sempre a política em si está favorecendo a evolução humana, né? Muitas das vezes que a gente viveu a ditadura, quanto mais burro o ser humano era, melhor era para a ditadura. Então, assim... E hoje, quanto mais segregado melhor é para comandar. As pessoas a não união é muito bom. É muito bom para um grupo minoritário dominar. Né? A gente vai parar aqui, porque a gente vai voltar para a gente fechar nossa entrevista com a Rita e com o Rômulo. Eles vão convidar vocês para assistirem o que puder ser assistido. Tá? O que estiver disponível para vocês assistirem no YouTube, tá? 5h28, a gente volta daqui a pouquinho. Eu tô sofrendo tanto. De volta ao nosso programa 5h44, gente. Agora é a despedida da Rita Matilson e do Rômulo Correia. A gente está falando aqui de arte, falando de cinema, para vocês ficarem com vontade de curtir mais arte, curtir mais cinema. Amanhã é dia do livro aberto, a gente só fala de livros. De filmes também a gente fala, mas fala mais de livros, mas fala de filmes também. Porque a gente tem que falar de cultura, gente, porque cultura, ela mexe com o cérebro. E para mim, tudo que mexe com o cérebro de uma maneira, ainda mais vindo da arte, eu acho que só faz bem à saúde. A gente precisa da arte. A arte, ela faz parte. Tanto que, assim, antigamente, eles faziam teatro, não sei se você sabe, que os teatros antigamente não tinham textos. Era só assim, você tinha que decorar umas 2 frases e pronto. E aí entrava... Tudo na improvisação, era mais ou menos assim. O pessoal... Isso aí é antes de Cristo, tá? Eles iam para o teatro e aí, assim, a história era muito curtinha e boba, assim. Levei um tombo ali na esquina e a representação desse tombo, mas é uma coisa muito curta. Achei isso muito bacana. Aí, depois disso, foi para as ruas, né? Quando os professores davam aula fora de sala. Não tinha caderno. Não tinha nada para você escrever, ele falava, se aprendia ali. Inclusive no filme do São Francisco de Assis, acho que tem uma passagem sobre isso no filme. Acho que tem. Mas lá antigamente, antigo mesmo, porque assim, quando a gente estuda letras, você vai lá atrás, quando tudo começou. Então a gente estudou muito sobre o teatro, como é que começou, os filmes, como começaram. É muito bacana. É muito legal. Porque assim, era tudo curtinho. Não tinha uma encenação longa. Era só coisa assim de 2 minutos. Aí entrava outro artista com outra história, com outra pessoa. O cinema também tem uma história interessante, né? No início do cinema, a primeira cena que foi assim praticamente exibida em tela, é a história de um trem que está chegando, né? Então, assim, o pessoal viu aquele trem chegando, assim, todo mundo saiu correndo, porque pensou que era realidade, que o trem ia subir em cima deles, né? Então, essa foi a primeira exibição. Sala de cinema. A primeira exibição de cinema. Eu acho que foi Lumière, né? Lembrei do Cinema Paradiso. Do Cinema Paradiso veio depois, né? Não, bem sim, depois, mas me né? lembrei do Cinema Paradiso, porque... como eles gostavam de cinema. Então, o que eu quero falar assim, é que, por exemplo, valorização. Igual você falando, a cultura é vida, né? Assim, é realmente assim, sentir, agir, interagir, né? Interpretar. Assim, acho que todo filme que a gente vê, todo livro que a gente lê, dá pra gente um passo a mais na vida, uma evolução a mais em ser humano, né? Então, assim, é muito importante a cultura, a gente tem que valorizar. Com certeza. Valorizar principalmente a nossa cultura também divinopolitana, né? Igual, por exemplo, a Rita fez o filme Divinópolis, que é um pouco da história da cidade de Divinópolis. Eu fiz o filme Santa Terra, Morro da Gurita, que eu relancei esse ano. Que está online, está no YouTube. Está no YouTube. Só colocar. Como é que chama? O meu canal chama Rômulo Correia 4x4 e o filme chama Santa Terra, Morro da Gurita. O filme chama Santa Terra, Morro da Gurita. Eu acho isso no YouTube. Tranquilamente, só colocar lá. E tá. Rômulo Correia... 4x4. Se posso que eu vou esquecer o 4x4. Rômulo Correia 4x4. Quais os prêmios vêm aí?
Olha, veio Você o tá prêmio guardando? Pupila. Hoje você a gente, ganhou o Pupila? nós ganhamos Pupila, melhor filme LGBTQI+. E hoje vai vir o resultado do filme do festival Nova Visão Filmes Brasileiros, New Visions Brasil Festival, que é de Recife. A gente está estamos sendo nomeados para 7 categorias. Olha que bacana, 7 categorias, 7 categorias. Um único filme. Um único filme, 7 Isso que é categorias. sucesso, hein? Não é? Pois é, Obrigado. gente, lá em Recife. Tem que sair daqui para ir em Recife. Ou seja, vamos acordar, Nós né, estávamos também Divinópolis. semana passada em São Paulo. Aí, então, ó, assim, tá vendo? Mas isso que eu tô falando. uma Mas hora a gente chega em Divinópolis Divinópolis. Então, gente, meu filme, a gente tem um perfil do meu novo filme agora, O Pequeno Rei, no Instagram, que chama O Pequeno Rei Oficial, que está sendo alimentado, está sendo feito pela Jace, uma profissional maravilhosa. Então, assim, tem muitas postagens lindas lá na página do Instagram, O Pequeno Rei Oficial, e tem a página do Santa Terra Morro da Gurita Oficial também. Ok, Rita. Aí vocês aproveitam, vão lá no @curtadivinapolis. Sigam lá para ver essa viajante do tempo parando aqui em Divinópolis. @ também rita.matiusso, porque tem muita coisa por lá também. E assim que for Gente, disponibilizado... Matius com 2 tá? 2 S's. É S? Ué, engraçado, eu só escrevo seu nome com Z. Mas é porque a origem dele é com um Z. Aí quando veio pro Brasil, alguns escreviam com Z e outros com S. Eu fui da família que foi escrita com S. Ah, tá. Então é Matilson mesmo. É porque alemão é Z, né? O som do S. É mesmo, Matilson. Isso. E aí vocês curtam lá, @curtadivinapolis. Curtam os trabalhos que estão sendo feitos na cidade, por artistas locais. E eu tenho mais 1 minuto. Então, nesse 1 minuto que eu tenho, eu quero dedicar a todos os fazedores de cultura da cidade de Divinópolis. Particularmente agora, eu vou puxar para o pessoal do audiovisual. Tá tendo muita coisa bacana. Da Lei Paulo Gustavo foram aproximadamente 20 trabalhos feitos. Então tem muita coisa boa feita por aí. E aí agora eu quero ler um pequeno trecho de um poema, dedicando a todos eles e principalmente aos que vieram muito antes de nós. Meu coração, quando o sol devora a manhã, doido por feliz, dói de tanto bater. Canta canções, lança sementes ao vento por acreditar que a gente sobreviverá. Sem esconder o vinagre tingindo a mesa, minha voz recusa a certeza de que o doce viver ficou no fundo do corpo. Muito mais eu posso, porque nunca troco nem por pão minha alma de músico, para cantar minha fé na gente. Parabéns a todos os artistas que perseguem e insistem em fazer arte. Resistência. E Ok. posso agradecer a toda a minha equipe também, desculpa, a toda a minha equipe que me ajudou a produzir esse filme, né, assim, sou grato de coração mesmo. Uma das pessoas é a Rita, que está aqui presente. Então, gente, todos que participaram, né, que foram mais de 30 pessoas que trabalharam comigo para a produção desse filme, eu dedico todos esses prêmios que a gente está ganhando, viu, gente? Vocês são parte desse prêmio. Ok, e Obrigado. aí, quando tiver mais prêmios, vocês voltam. Voltamos. Aqui assim, se não tiver prêmio, Adoro não esse volta, bate-papo. volta Adoro, sim, tá? volta. Obrigada, gente. Podemos voltar Obrigada, para falar gente. alemão também. Vamos fazer, Não é? vamos fazer uma em Gente, alemão, um bate-papo em alemão. Ele fala alemão, gente. Ele estudou 30 anos na Alemanha, gente. Imagina, esse cara me deu um baile. 5 horas e 52 minutos. Obrigada, Rita. Obrigada, Rômulo. Daqui a pouquinho a gente volta.